Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Ramalho, seja bem-vindo a essa página. Essa página é bastante importante, você pode rolar ela, ler um pedaço, um bloco, ir para o final, ler o bloco final e depois voltar para o começo. Não tem muita importância, tá? Porque eu separei por blocos, então é o conteúdo completo que vai fazer a diferença. Tá? O fechamento é uma das principais ferramentas que o apostador tem. E quando eu morava em São Carlos, eu fiz uma experiência. Eu tinha conversado uma vez com a dona da casa lotérica e eu falei que quando tivesse uma loteria acumulada, né, que tivesse bastante gente, se eu pudesse fazer essa pesquisa na fila, né, e ela concordou tudo e eu acabei fazendo essa pesquisa mais de curiosidade. Eu já trabalhava já há muitos anos já com fechamento. Isso faz pouco tempo, eu morei somente 3 anos em São Carlos. E eu resolvi fazer e a minha surpresa foi enorme, porque eu imaginei que muita gente já sabia sobre fechamentos lotéricos. E para minha surpresa, a cada 10 pessoas que eu perguntava, uma, quando muito, nenhuma, sabia o que era fechamento. Então eu perguntava, mas como que você joga, né? Eu falei assim, eu jogo com data de aniversário de filho, placa de carro. E eu tive uma surpresa grande que foi inúmeras respostas diferentes, né? E ninguém sabia o que era fechamento. Um ou outro sabia, porque já tinha feito alguma pesquisa na internet e tudo, mas muita pouca gente sabia. E os fechamentos, eles são os grandes responsáveis por garantir que você acerte um prêmio, tá? Mas tem, né, aquelas pessoas que não precisa desses recursos, né? Ela tem muita sorte, então o que ela marcar lá, ela vai ganhar, né? Mas isso não são para todas, né? Eu, pelo menos, eu sem um fechamento, eu não consigo acertar absolutamente nada, né? Então, eu sempre precisei de fechamentos e a loteria que eu mais jogo é a Loto Fácil. Eu não gosto de jogar em outras loterias, jogo quando está muito acumulado, tá? Ou quando a gente resolve fazer algum bolãozinho, mas eu uso fechamentos para fazer isso. Então, fechamentos é uma das ferramentas mais importantes, e depois que você dominar toda essa parte de fechamentos, você vai ver que é muito simples. Bem, vamos para a tela do meu computador agora. Então eu vou me guiar pelo artigo, tá? Então você vai ver que tem bastante coisas legais aí que você pode aprender de agora em diante, tá bom? Vamos lá? Bem, então estou na tela do meu computador. Fechamentos, né? Eu criei essa definição já há bastante tempo, né? E ela vem dando certo e muita gente aceitou isso. Inclusive, teve um suposto especialista em loteria aí, que ele deu uma entrevista para um jornal, ele usou exatamente isso que eu já tinha escrito há muitos anos. E como eu encaro o fechamento, né? Como que eu defino o fechamento, né? Então, o fechamento em loterias é o agrupamento de uma certa quantidade de números que garante uma premiação mínima se determinadas condições forem atendidas, né? Então a gente vai usar um padrãozinho, que não fui eu que criei, né? Eu já acompanho algumas listas internacionais, alguns tops top matemáticos, construtores aí que são muito craques na construção de fechamentos. Então, eu não sei, na verdade, quem criou esse padrão. Eu até tentei buscar, mas eu não consegui realmente. Bem, vamos lá então, né? É errado jogar sem fechamentos, né? Não, não é errado, né? Porque você pode jogar pela teimosinha, pela surpresinha. Aliás, teimosinha é quando você repete o jogo, né? Mas você pode jogar pela surpresinha, que é um jogo totalmente aleatório. Você pode já pegar um bolão pronto. Você pode pegar algumas dezenas de um, algumas dezenas de outro e combinar entre si. Não é errado, não. Só que o fechamento, ele direciona você, ele consegue organizar melhor para você os seus números de uma maneira que fique muito fácil de você ganhar uma premiação. Tá? Então você pense nisso, né? Antes de você jogar tudo espalhado, aí pegar e jogar a olho, você pega e você procure um fechamento e faça a combinação, né, dessas dezenas
É isso que é um fechamento, né? A combinação de números, ele vai te trazer uma sequência de jogos, né? Que já está pré-definida na construção do fechamento. Então você não vai precisar saber como constrói um fechamento, você só vai saber como usar o fechamento e qual fechamento usar. Isso é muito importante e a gente vai estar testando aqui agora. Para isso, olha, antes de mais nada, você precisa gravar. É muito importante que você anote isso daí. Pare o vídeo. Aliás, pare o vídeo agora, dá um curtir lá, vai lá no YouTube, tá? Dá um curtir, deixa um curtir, um comentário lá para mim, tá? Se você já está gostando do vídeo. Mas a gente vai utilizar muito esse padrãozinho aqui, ó, VKTM igual a B, né? Então, cada letrinha dessa daqui eu vou chamar de parâmetro, né? E cada parâmetro a gente vai saber para que serve esse parâmetro, tá? Bem, muita gente, uns falam fechamentos, outros falam fechamentos simplificados, outros falam fechamentos reduzidos, outros falam planilhas, desdobramentos. Então, tem uma série de termos aí e eu mesmo acabo me confundindo um pouco, né? Mas a gente vai usar sempre ou fechamento ou desdobramentos. Mas eu consegui, né, separar um pouco o que é fechamento de desdobramento, né? Então, fechamento, por exemplo, se você vai pegar uma cartela da Loto Fácil e vai marcar 18 números, aqui no fechamento. Então, você não precisa desdobrar, porque a casa lotérica ela aceita aqueles 18 números que você marcou, então vai ser um fechamento aquilo lá. Agora, se você quiser saber as combinações daquela sequência de 18 números, aí você vai ter que fazer um desdobramento. Você vai ter que desmembrar, né, esses números em grupos menores. Então, aí entra desdobramentos, tá? Mas a gente vai tratar fechamentos e desdobramentos do mesmo jeito. Uma hora você vai ver eu falando de fechamentos, outra hora vai ver eu falando de desdobramentos. Então, por exemplo, quando você pega 18 números, né, você vai estar jogando com todas as combinações possíveis daquele 18 números, usando aí a Loto Fácil como exemplo. Então, quando você marcar 18 números de uma cartela da Loto Fácil, significa que você vai estar jogando com fechamento 15, com 15 na cartela, garantindo 15 se acertar 15. Tá? Então, é um fechamento completo. Se você pegar nas probabilidades, você vai ver que quando esses parâmetros, o K, o T e o M forem iguais, é porque é um fechamento completo. Vamos logo para esse VKTM igual a B aqui, né? Para você já saber o que eu estou falando. Tá bem explicado aqui. Eu já tinha aproveitado esse artigo, ele já existia esse artigo, então eu só dei... eu já só coloquei algumas coisas a mais para você entender melhor. Então, cada letra aqui vai ser um parâmetro, né? VKTM igual a B, né? Então, cada letrinha aqui a gente vai entender como um parâmetro. Cada parâmetro disso daqui eu coloquei uma letra, porque a hora que a gente substituir pelos números, para ficar fácil de você entender. Então, ó, V, ele representa a quantidade de números que você vai combinar, né, que você vai fazer o seu fechamento. Aqui, por exemplo, nós vamos utilizar 10 números. Então, o V vai ser igual a 10, tá? Porque vai ter 10 números aqui que eu vou precisar combinar. O K é quando você pega o volante e você vai marcar os xizinhos no volante, lá vai fazer a bolinha no volante. Então, por exemplo, na Mega Sena você pode marcar 6, nunca menos que 6, porque aposta simples você precisa marcar 6. E a casa lotérica ela aceita até 15 números no mesmo cartão, né? Então, vai ser uma aposta combinada, uma aposta múltipla se você marcar acima de 6. Então, esse K aqui é a quantidade de números que você vai marcar, é a quantidade de números que seu volante vai ter. Esse T, vamos olhando aqui, olha, tá? Então, 10 é a quantidade de números que eu vou jogar, que eu vou combinar. O 6 vai ser a quantidade de números que vai ter o meu volante, né? Então, vai ter 6 posições, né? Esse 4 vai ser a garantia. Então, esse T aqui, ele representa a garantia mínima que o fechamento vai me dar. E o que é esse 4? É a quadra, né? Se você for utilizar na Mega Sena, então 4 é quadra, 5 é quina e 6 é sena. Tá? Então,
A gente quer que o fechamento tenha 10 números, que seja 6 por cartelas, que garanta 4, né, que garanta a quadra. E eu tenho que acertar 5, que é esse verde ocre aqui, essa cor ocre, esse amarelo, essa cor esquisita aqui. Então, ela é a responsável, ela indica quantos números do sorteio, né, são sorteados 6 números, quantos dos 6 números eu preciso acertar para que eu garanta esse 4. Então, das 6 dezenas sorteadas da Mega Sena, eu preciso acertar 5. Ou seja, eu posso errar uma. Então, quaisquer 5 dezenas que eu acertar, eu vou ter a garantia de 4 pontos, que seria a quadra. E esse último parâmetro aqui, que é o B, que é o 7, significa que para que tudo isso seja verdadeiro, então precisa de 7 combinações, 7 apostas. Então, aqui, olha, está bem explicado. Aqui, olha, nós substituímos cada letra dessa do VKTM igual a B por números. Então, o nosso fechamento, a simbologia do nosso fechamento é essa daqui, ó. 10, 06, 04, 05 igual a 7. Então, quando eu falar isso daqui, você sabe que a gente está fechando 10 números com cartelas de 6, garantindo a quadra, se acertar 5 dezenas, com um total de 7 apostas. E passando, então, isso daqui, é lógico que isso daqui é uma matriz, né? Você não vai fazer um fechamento com 10 números sequenciais. Eu só usei isso daqui para mim poder te explicar. Então, o jogo desdobrado seria isso daqui. Então, são 10 números. Se você olhar aqui, não parece número 12, 13, só aparece até o 10. Esse 6 aqui, olha, vamos pegar aqui, ó. Esse 6 aqui, então, é a quantidade de posições, né? É a quantidade de números que você vai ter em cada linha, cada cartela, né? Então, são 6. Esse 4 aqui você não consegue saber, então eu sei que aqui garante 4, né? Quadra. E esse 5 também você não sabe, então... E esse 7 aqui, você sabe que cada linha, se você somar todas as linhas aqui, vai ter 7 linhas, então o seu fechamento possui 7 apostas. A gente tem a seção fechamentos. Quando você clicar aqui, ele vai abrir em outra aba aqui, olha. Eu vou te levar para os fechamentos da Mega Sena. Então, aqui ele te traz o primeiro fechamento, mas existem 801 tipos de fechamentos diferentes aqui que você pode escolher. Se você quiser, você pode clicar aqui em grade, para ficar mais fácil. Ele traz também aqui todos os fechamentos com a descrição do fechamento aqui. Quando você clica aqui em cima, você vai para o fechamento que você escolheu na ferramenta. Por exemplo, se você pegar esse daqui, ó, 18 números, garantindo o terno se acertar 5 com 12 apostas, se você clicar aqui, ele já vai carregado com o fechamento. Tá vendo? 18, 06, 03, 05. Por isso que é importante você saber essa simbologia. Isso daqui a gente não falou lá no artigo, mas em outro artigo, quando eu for falar sobre fixas, a gente vai falar sobre esse último parâmetro aqui. Deixa eu voltar para o artigo, então. Então, esse é um fechamento. Esse fechamento em específico, se você clicar aqui, ele vai carregar para você já o fechamento que eu estou te dando um exemplo. Então, você pode escolher aqui o número que você quiser, que ele vai combinar para você. É lógico que isso daqui você precisa ser um assinante. Usuários cadastrados e visitantes. Tem duas opções aqui para você ver como que a ferramenta funciona, tá? E aqui você pode testar, então, esse fechamento. Se você pegar aqui nos 7 volantes, nos 7 cartões que foi criado, se você pegar e escolher qualquer sequência de 5 números, você pode ver aqui que um desses 7 volantes aqui, no mínimo, vai ter uma quadra premiada. Lógico que você pode fazer isso daqui para uma outra ferramenta que os assinantes têm acesso, que é a conferência e simulação. Eu vou fazer agora para você ver como ela é simples, tá? Só que como eu não estou logado, então eu vou fazer uma pausa no vídeo e já volto com o meu acesso logado para você ver como que essa ferramenta funciona. Bem, eu já loguei, então eu vou copiar essa combinação aqui para a gente fazer o teste, para você ver. E vou clicar aqui nessa ferramenta de conferência e simulação.
Isso já é uma outra ferramenta, não é uma ferramenta de fechamentos. Isso já é uma ferramenta de simulação e conferência. Bem, ele caiu na ferramenta de conferência e simulação da LotFácil, mas ela não vai funcionar se eu colar meu jogo aqui. Então, para isso, eu preciso entrar aqui em Mega Sena para ela carregar a ferramenta de simulação e conferência da Mega Sena. Pronto, então eu estou aqui, vou soltar o meu jogo aqui. Ele já identificou para mim 7 apostas, ele já identificou todas as dezenas que fazem parte do meu fechamento, e aqui eu vou clicar em simular. Quando eu clico aqui em simular, ele pega dessas 10 dezenas aqui, ele faz um sorteio simulado aqui, com 6 números, e faz a conferência para mim. Tá vendo? Então, cada vez aqui, isso daqui é um sorteio simulado, ele vai pegar 6 números aqui, e vai simular e vai me dar a premiação. Mas não foi esse fechamento que a gente fez, tá? Se você olhar aqui, esse fechamento, ele garante a quadra se você acertar 5, e aqui a gente está simulando como se estivesse acertando 6. Então, para isso, a gente precisa utilizar uma outra opção da ferramenta que chama semi-aleatório, porque aqui ele vai simular como se você estivesse acertando 5 e errando uma. Então, o botão correto de você simular é esse, não esse daqui. Esse daqui é para simular com 6 dezenas. Esse é para simular com 5 presentes e uma ausente. Então, quando você clica aqui, ele pega 5 dezenas do seu fechamento e pega uma fora, tá vendo? Esse 39 ele pegou. Então, pode ver que ele fez uma quadra aqui, olha. Cada vez que eu clico, ele faz uma simulação diferente para mim. Ok? Legal, né? Então, você pode fazer isso daqui quantas vezes você quiser, tá? Pode ver que em todas ele garante no mínimo uma quadra, tá? Olha que bacana. E é lógico, se você consegue colocar nesse fechamento as 6 dezenas, aí sim a gente vai usar esse simular aqui. Então, é muito provável que você faça quina ou várias quadras. Aqui, olha. É só você prestar atenção aqui, olha. Aqui não fizemos quinas, mas fizemos 3 quadras, tá? Então, cada vez que você clica aqui em simular, olha aqui, ó. Com um fechamento de quadra, fizemos a cena. Bacana, né? Bem, vamos voltar então para o fechamento. Então, já testamos o fechamento. Você pode fazer os testes manualmente, aí, se preferir também. Bom, um segundo exemplo, né, a gente pode fechar também aquelas mesmas 10 dezenas, mas eu não quero acertar 5, eu quero acertar somente 4 dezenas. Então, para isso, a terminologia desse fechamento vai ser a seguinte: 10, 06, 04, aqui que o outro fechamento era 0,5. Então, aqui a gente precisa garantir a quadra acertando somente 4. Mas para isso, vai precisar de mais apostas. Então, aquele a gente precisava só de 7 apostas. Esse daqui a gente vai precisar de 20 apostas. Então, o nosso jogo desdobrado está aqui. Então, você pode pegar e copiar aqui. É o meu que está bem difícil aqui para mim, que acho que é porque eu estou gravando, então fica lento aqui. Vou selecionar essas 20 apostas aqui, dar um Ctrl C. Vou lá para a ferramenta, vou limpar aqui e colocar o jogo aqui. Ele já identificou, tá vendo? Ele sabe que é 10 aqui. Então, aqui o que eu preciso simular? Nem essa opção e nem essa. Aliás, é essa, só que eu tenho que mudar aqui. Então, ele precisa ser 4 presentes e 2 ausentes. Então, quando eu clico aqui em simular, ele garantiu para mim o jogo, a quadra, tá? Em um dos 20 volantes. Eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Então, cada vez que você faz isso daqui, olha, todas as vezes ele vai premiar com quadra, tá vendo? No mínimo quadra, no mínimo uma quadra. Aqui, ó, nesse caso aqui, ele fez 2 quadras. Tá, Ricardo, e eu posso fazer a quina com o fechamento 10? É muito provável que você faça, mas é lógico que você tem que acertar então 5 presentes e uma ausente. Então, quando você clica aqui, olha, tá vendo? Uma quina e 4 quadras, uma quina e 4 quadras, olha lá, 5 quadras. Dá para fazer a cena? Não, porque você está errando uma, então uma ausente. Para você fazer a cena, você teria que, na verdade, teria que usar essa opção, né? Simular. Aqui ele está simulando as 6 dezenas do sorteio, ele está pegando com as 6 dezenas que fazem parte do seu jogo. Então, cada vez que você clica aqui em simular, ó, aqui ó, ele fez uma cena. Com o fechamento de quadra, é totalmente possível você fazer a cena assim. Tá? Então, vou clicar mais uma vez. Olha, 3 quinas e
7 quadras, né? Muito bom, né? Um jogo de 20 apostas só, muito bom para se fazer bolão, esse jogo, quando você for jogar na Mega Sena. E olhe que se você for utilizar 10 números para usar numa única cartela na Mega Sena, você vai pagar muito caro nisso, tá? E depois você dá uma olhadinha aí, se eu não me engano é 210 vezes 3,50. Depois você dá uma olhadinha lá. Eu tenho também esse fechamento, a gente pode até pegar aqui esse fechamento e ver quanto que ele custa, né? Um fechamento de 10 dezenas. Vamos pegar aqui, olha, em Mega Sena. Eu vou clicar aqui na grade para localizar com mais rapidez esse fechamento. Vou dar um Ctrl F para abrir minha caixa de busca. Então, esse fechamento é o 10060606. Então, esse fechamento aqui, tá vendo? 210 apostas, eu não preciso nem entrar no fechamento. Se você marcar somente 10 números numa cartela da Mega Sena e levar na casa lotérica, eles vão te cobrar nos dias de hoje R$ 735. Porque numa única aposta múltipla de 10 números, ela representa 210 apostas. Então, é isso daqui que você vai gastar. E para que você vai fazer um fechamento de R$ 735 se você pode fazer aí vários fechamentos de quadra, gastando aí 20 apostas em cada fechamento, tá? Então, esse é o grande X aí dos fechamentos, essa é a grande sacada aí desses top apostadores, é isso que eles fazem. Eles nunca fazem um fechamento desse de 10, de 15 números, que é muito caro e suas chances são mínimas. Esse é um segundo exemplo. Se você quiser dar uma olhadinha nesse fechamento, você pode clicar aqui, ele te abre em outra janela e já te traz o fechamento carregado, tá? E num terceiro exemplo, essa daqui já é uma aposta super econômica. Se você for fechar os mesmos 10 números, mas garantindo a quadra, se todas as 6 estiverem dentro das suas 10, você vai só precisar de 3 apostas. É lógico que aqui você vai precisar de muito mais sorte para colocar 6 dezenas sorteadas dentro das 10 que você colocou. Tá? Então, é esse jogo aqui. Você também tem, clicando aqui, ele já te leva para a ferramenta de fechamentos, tá vendo? É só você escolher quaisquer 10 dezenas aqui que o Gera Sorte vai combinar para você aí, questão de segundos. Em resumo geral, você pode combinar então 10 números de 3 formas diferentes, né? Acertando todas as 6, esse é um fechamento super econômico. Um fechamento intermediário acertando 5 das 6 dezenas, então na verdade esse daqui você pode errar uma dezena. E esse daqui você pode errar até 2 dezenas, né? Acertando apenas 4 números, esse fechamento te garante a quadra, tá? Bem, a parte de fechamento, de análise combinatória, aquela parte de probabilidade, ela é uma parte que é mais voltada para matemática, então a gente não vai discutir isso. Mas eu deixei um vídeo aqui para quem tem interesse em saber como é calculado a probabilidade. Então, esse vídeo aqui do professor Nerk, ele mostra, é um vídeo bem legal, tá? Ele mostra como que você pode fazer isso daí no caderno, aí na mão, para fazer esse cálculo. Mas eu tenho uma boa notícia, né? Se você não é muito bom de matemática, eu tenho uma calculadora no site, que é uma calculadora de probabilidades. Basta você colocar os números nela, ela te faz todo esse cálculo complexo aqui, numa questão de segundos também, tá? Deixa eu ver onde que eu deixei. Eu deixei a calculadora, acho que aqui embaixo. Aqui, olha. Não. Aqui, ó, calculadora de probabilidades. Basta você clicar aqui, ele vai também te abrir numa outra aba. Vai trazer aqui uma parte do site Gera Sorte, tá? Esse script não fui eu que criei também, eu aproveitei, era um código aberto, então eu aproveitei e fiz algumas alterações e adaptei para o Gera Sorte. Então, aqui ele já te traz aqui, ó, as probabilidades das loterias. Logo mais a gente faz um vídeo também falando sobre isso daqui. É uma página que eu quero mudar, tá? Então eu vou colocar um vídeo explicativo nela também, para você poder fazer os cálculos de probabilidades aqui, tá? Bem, mas eu não jogo na Mega Sena, Ricardo. Você fez todo esse exemplo aí e eu detesto Mega Sena, né? Não tem problema, né? Ela é muito difícil? Não tem problema. Então a gente pode usar aí um exemplo da quina. Por exemplo, se você pegar um cartãozinho da quina e marcar somente 7 números, ela vai representar
21 apostas e você vai gastar R$ 31,50 numa aposta dessa. Verdade, vai ser marcando 7 números. Imagina que você vai fazer 7 números seguidos, de 0, 1 até 7. Seria a mesma coisa de você estar jogando com essas 21 apostas aqui. Mesma coisa, tá? E para que jogar um fechamento completo, né? Isso é o que eu sempre oriento, tá? Então, você só vai jogar um fechamento completo se você realmente tiver possibilidade de fazer isso daí, se o seu grupo de apostas for um grupo muito forte. Aí sim, se todos concordarem, se você realmente quer correr o risco, você quer realmente correr o risco e tentar acertar o prêmio maior, então você vai ter que jogar um fechamento completo, tá? Sem filtro, sem nada, tá? Então, dessa forma, sim, eu recomendo. Mas um apostador sozinho, eu de jeito nenhum eu recomendo. Eu recomendo sempre que você faça um fechamento com uma garantia menor, que você pode ser premiado com uma premiação menor e pode até conseguir o prêmio maior, como eu já te mostrei aqui anteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, se você marcar 7 números num volante, não tem como você garantir 3 pontos, tá? Então é um fechamento completo, você vai gastar R$ 31,50. Então, para isso, você pode pegar, e aqui você pode clicar aqui em fechamentos para Quina, ele te manda para o site, já com o fechamento carregado também, é esse fechamento aqui. Mas você pode pegar e fazer uma premiação menor, né? Garantir uma premiação menor. Para isso, ó, por exemplo, se você pegar um fechamento como esse aqui, ó, garantindo o terno se acertar 3, somente 5 apostas, tá? Então, você vai fechar 7 números, mas você não vai estar garantindo a quina aqui. Dá para se fazer a quina? Dá, mas esse fechamento ele foi construído para cercar todas as possibilidades de terno. E quais que são essas possibilidades? Olha, veja bem, quando a gente constrói um fechamento, a gente parte primeiro disso daqui, olha. Vamos pegar 7 números, então a gente vai desdobrar todos os ternos possíveis de 7 números. Nesse caso aqui, ó, são 35 possibilidades. Eu deixei aqui para você ver. Então, se você combinar de 3 a 3 num total de 7 números, você vai ter 35 possibilidades. Estão aqui, ó, 01, 02, 03, 01, 02, 04, 01, 02, 05, até a última, que é 5, 6 e 7. Então, são 35 possibilidades. E como se constrói um fechamento? Então, você tem que colocar todas essas 35 possibilidades aqui dentro desses grupos aqui. Então, de jeito, maneira que dá para se fazer isso daí na mão, numa folha de caderno, não dá para fazer isso. Isso tem que ser feito com softwares, você precisa ter técnicas, você tem que saber realmente o que você está fazendo. Tá? Então, não é só pegar e combinar, você tem que combinar e você tem que ver se eliminou todos esses conjuntos aqui. Aqui, se você pode testar qualquer uma dessas 35 possibilidades que um dos 5 cartões vai ter pelo menos 3 pontos aqui, em um dos 5 cartões. Faça o teste aí, para o vídeo e pode fazer. Você vai ficar até amanhã e vai ver que não falhou nenhuma. Por quê? Porque a gente tem software que cria e software que testa também isso daqui. Então, foi submetido em todas as situações aqui. Então, foi conferido, reconferido e chegamos nisso daqui. E quando existe uma redução, tá? A gente também coloca lá no Gera Sorte. Mas, Ricardo, segundo as probabilidades, para se fechar o terno jogando com 7 pontos, precisa só de 4 volantes. Não. As suas chances são de 1 em 4, mas para se chegar nisso, que é o que a gente chama de mínimo teórico, isso é a coisa mais difícil do mundo. Tá? Então, você precisa ter um software bom, você precisa ter uma lógica boa, tá? Não é só ter um software bom. Software tem de monte, tem Ininuga, tem Covermaster, tem o L-Generator, tem o software do Numerela. Nossa, tem uma infinidade. Eu já tive tanto software nacional e internacional. Acho que nacional eu tive todos. Eu acho que eu já passei por todos os softwares. E hoje eu já não construo mais. Hoje eu pego quando me mandam um fechamento, eu sei algumas técnicas e eu consigo, em alguns casos, reduzir algum fechamento. Tá? Então tem um rapaz que sempre faz comentários no vídeo, que ele é um craque nisso, tá? Ele usa o L-Generator.
Ele está sempre mandando, você pode ver que as reduções eu sempre coloco lá, ele não gosta de se identificar, mas às vezes ele me manda uma redução e eu consigo reduzir em cima da redução dele. Tá? Então precisa de bastante, mas você não precisa saber disso, você só precisa simplesmente vir aqui na ferramenta, escolher os seus números, que ele já vai te dar 21 apostas, ou se você pegar aqui um outro fechamento, por exemplo, vamos pegar esse fechamento aqui, ó. Tá meio lento porque realmente eu estou gravando o vídeo, tá? Então carregou aqui, olha. Por exemplo, eu vou escolher 13 números. Eu não preciso me preocupar que aqui ele vai me garantir 2 pontos se acertar 2. Eu só tenho o trabalho de pegar e fazer isso daqui, ó. Escolher 13 números que eu quiser aqui, ó. Olha que bacana. Então, fechamento é isso. Então, eu estou organizando as dezenas que eu estou escolhendo em 10 apostas. Aqui, ó. Pronto, ele já combinou num simples piscar de olhos, ele já me trouxe aqui, ó, 10 apostas com exatamente os números que eu escolhi em cima, tá? Aqui, ó. Você pode ver que, olha, só aparece os números que eu escolhi. E o que eu vou fazer? Eu vou passar para os cartões e vou fazer essa aposta. Isso é um fechamento. Bem, então, eu pulei essa parte, mas acabei falando aí, então, o fechamento, então, ele é diferente, o fechamento desdobrado, ele é muito diferente das probabilidades. Probabilidades é um cálculo, então, quando a gente pega lá e usa a ferramenta ou faz na mão, através dos conhecimentos lá do professor Nerk, que ele mostrou no vídeo, tá? Então, quando você faz aquele cálculo, você chega a um número, mas não significa que um fechamento ele vai ter aquilo lá. Não, aquilo lá é um cálculo. Tá? A gente que constrói fechamento, a gente tenta chegar o mais próximo possível daquele número, mas é muito difícil. Sempre é o dobro ou, em alguns casos, até o triplo do que você vai ver lá nas probabilidades. Tá? Então, essa é a grande diferença de probabilidades para os fechamentos desdobrados. Olha, tem uma coisa bastante interessante, não só nos meus vídeos, mas se eu acompanho outros vídeos, às vezes eu vejo vídeos lindos, vídeos espetaculares, que a pessoa ensina e sempre tem a pessoa que dá um dislike lá, ele coloca a mãozinha para baixo, isso vai ter sempre. E sempre vai ter as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e vai falar que isso daí é balela, que não funciona, que loteria falcatrua, que tem mutreta, dá para se forjar um sorteio? Dá. Hoje em dia a gente sabe que com esses políticos todos mal intencionados aí, é lógico que dá para se fraudar, tá? Só que para se fraudar uma loteria, né? Então você vai ter que ter os auditores populares lá, vai ter que fazer parte do esquema. O Imetro vai ter que, porque as bolas são pesadas pelo Imetro, né? Então, o sorteio é ao vivo, embora dá para se manipular totalmente aí, com certeza dá. Bingo, não dá para você segurar uma bolinha, então o sorteio da loteria também dá. E a turma fala que que não funciona, os fechamentos não funcionam, que se fosse assim, os matemáticos estavam ricos, né? O Ricardo, criador do Gera Sorte, também estava rico. Para isso, eu deixei um vídeo aqui, ó, ele está na internet, mas eu acho que ele pode sair porque eu deixei, de qualquer forma, eu deixei esse link aqui, mas se você não conseguir, você aluga o filme que chama O Todo-Poderoso. Tem uma parte, se você avançar pelo vídeo, eu coloquei aqui, olha, deixa eu clicar aqui, ele vai abrir em outra janela. É que esse vídeo aqui, ele pode ser barrado por direitos, não é meu esse vídeo, tá? Ele pode ser barrado por direitos autorais. Opa, deixa eu parar aqui. Porque tem as licenças lá do YouTube, tá? Mas enquanto ele estiver aqui, que você estiver assistindo, ele tem 1h41, você pega e você avança até 1h, 13 minutos e 13 segundos. Você vai pegar, você vai fazer assim, ó, dá um play nele, vem até aqui, olha. Tá vendo esse número aqui, ó? 1h13. Aqui, ó. Ó, passou. Aqui, ó. Põe aqui.
põe aqui, tem essa parte aqui é muito interessante porque esse cara aqui, ele fez todo mundo, ele atendeu os pedidos de todo mundo, então todo mundo daquela cidade lá teve um monte de gente que ganhou também tudo junto na loteria, tá? E o prêmio não deu nada para cada um. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a loteria, para pouca gente ganhar, tem muita gente que tem que perder, porque quando todo mundo ganhar, o prêmio não vai existir, tá? Acessa então esse vídeo, assista, é um filme espetacular, eu já assisti um monte de vezes, eu adoro esse filme. Depois você avança de novo para 1 hora, 16 minutos e 20 segundos, tá? Você assista, depois você tira as suas conclusões. Então, sempre vai ter, eu sempre vi isso daí há anos que eu já mexo com loteria, que a casa da Mega Sena caiu, a farsa da Mega Sena, então sempre vai existir esse tipo de corrente. Se você é um dos que acredita, você não deveria nem estar assistindo esse vídeo, tá? Então abandone e vai procurar algum outro tipo de aposta que você não dependa da sorte, porque com todas as ferramentas que eu tenho, todos os recursos que eu deixo no site para você, você vai precisar muito ainda de sorte, tá? Bem, tipos de fechamento lotérico já está acabando, tá? Então, existem alguns outros tipos de fechamento. Aqui a gente tratou só de fechamentos completos, né? Sem dezenas fixas, mas existem também os fechamentos condicionais, que além de você ter aquela condição do VKTM igual a B, né? Além disso daqui, ter que ser verdadeiro para você garantir a sua premiação, você vai ter que ter ainda mais alguma condição. Por exemplo, no caso das fixas, além de você ter que acertar tudo isso daqui, você vai precisar acertar a fixa. Qual a vantagem? A vantagem é que quando você usa um fechamento com dezenas fixas, é lógico que a sua quantidade de aposta vai ser muito menor, tá? Então, é como se você estivesse mirando numa única dezena ou em algumas únicas dezenas, mas você precisa acertar aquilo lá para o resto do sistema funcionar. Então, isso daqui a gente vai deixar para falar num outro artigo. E os fechamentos de grupos, né? Fechamentos de grupos, alguns dias atrás eu lancei aí os 43 formas de você ganhar na Loto Fácil, lá coloquei 3 grupos. Aqui lá é um fechamento de grupo, tá? Mas a gente vai deixar para falar em outro artigo. Espero que você tenha gostado, tá? Os fechamentos, então, eles ficam aqui, olha, nessa seção. Vou clicar aqui no logo para voltar para a tela principal. Se você quiser, você pode clicar aqui em gratuitos. Algumas opções como Mega Millions e Powerball da Louisiana não estão funcionando porque eu removi, porque eu tinha poucos usuários e essa daqui é uma loteria que eu quero trabalhar mais para o futuro, tá? Então, essas duas aqui não funcionam mais, é só as loterias nacionais mesmo. Então, aqui você pode escolher a loteria que você quiser, por exemplo, se você quiser Loto Fácil, ele vai trazer lá a interface dos fechamentos da Loto Fácil. Aqui dentro você tem todas as opções, nesse caso são 723, ou você pode vir aqui pela grade, como eu falei, localiza aqui o fechamento que você quer e é só clicar aqui e acessar o fechamento. Por exemplo, vou pegar qualquer fechamento, vamos pegar esse daqui, ó, 19 números. Quando você clica, ele já carrega para você todos os parâmetros, é só você escolher aqui. Mas aqui já tem um vídeo explicativo, que basta você clicar aqui e assistir esse vídeo para poder entender essa ferramenta também. Espero que você tenha gostado, eu aguardo também o seu comentário aqui embaixo no final do post e deixa um curtir lá para mim no Facebook e volte lá para o YouTube e deixa lá um joinha no vídeo para mim, tá?